Boa noite a todos. Bora falar sobre então saúde mental. Janeiro Branco. E a ideia aqui é um bate-papo entre amigos, né? E seria interessante o pessoal estar participando também com o assunto, né? Interagindo. Então, desde já, se quiserem compartilhar as questões sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre algumas dúvidas, né? Conversar. Enquanto o Isso. Ismael tá dando uma Aí, agora voltou. agilizada nos contatos, compartilhando, né? Seria interessante também compartilhar nos grupos do WhatsApp, nos grupos em outros contatos, né? E convidar para esse bate-papo conosco. O Ismael Sim, ele me falou que ele fez uma caixinha de perguntas também sobre, né? Essa questão da saúde mental. E daqui a pouquinho ele vai estar lendo algumas dúvidas recorrentes e a gente vai estar compartilhando um pouquinho dessa nossa experiência do outro lado, né, no consultório, atendendo e etc. exatamente. Bom, a gente conseguiu organizar aí uma live nossa para comentar, inclusive, né, o Janeiro Branco, falando sobre saúde mental. E a gente vinculou alguns temas voltados para a saúde mental também, como metas, objetivos e algumas ações que a gente pode fazer que promovem a nossa saúde mental, que nos deixam aí com uma qualidade de vida que vale a pena e que promove o nosso desenvolvimento também. Teve algumas questões, né, que o Caio já comentou, que vocês trouxeram para mim quando eu abri a caixinha de perguntas, né, tem mais pessoas entrando aqui também. Quando eu abri a caixinha de perguntas, teve algumas questões ali que atrapalham e que dificultam, né, a pessoa de ter uma saúde mental. E a gente vai discutir um pouquinho e quais são os meios também para a gente conseguir ter uma qualidade de vida onde a gente não se sinta tão sobrecarregado emocionalmente, onde a gente consiga um controle da ansiedade, do estresse, dos nossos problemas quando a gente enfrenta eles. E isso vai fazendo a gente se tornar aí uma pessoa melhor e não só isso, vai fazendo a gente também conseguir alcançar uma responsabilidade e um sentido maior para a nossa vida também. Aqui o Gustavo, o Lu acabou de entrar. Seja bem-vindo, Denis, também. Tem aqui a Júlia. Bom, bacana. O pessoal, aos pouquinhos, está entrando também. A Michelle. E a gente vai discutindo um pouco sobre saúde mental. Acho que é importante trazer uma introdução. Acredito que o Caio vai contribuir bastante com isso também. É que hoje, o que a gente tem vivido em relação à ansiedade, de estresse, tem aumentado muito. Inclusive a depressão. E os transtornos, né, estão se tornando cada vez mais evidentes dentro da nossa sociedade, porque está tudo muito imediatista. Ou seja, as pessoas estão querendo resultado muito rápido, dentro da rotina, dentro da produtividade, dentro da própria vida, querem melhorar muito rápido, da noite para o dia, já querem não sentir ansiedade, já querem lidar com os problemas e já resolver tudo em um dia só de terapia, por exemplo. E o que eu percebo, né, isso com os clientes chegando, é que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, criando muitas expectativas irreais, fora da realidade mesmo, em relação a si próprio, em relação ao próprio futuro, e a questão do imediatismo mesmo, onde a pessoa ela quer ter resultados muito rápidos em pouco tempo. Então, é como se fosse assim, organiza uma rotina, organiza alguns hábitos e que já quer ir para o resultado final, sem contemplar o processo. E o processo a gente sabe que é demorado muitas vezes, criar rotina não é fácil, isso exige paciência, criar um plano, né, de metas e boas práticas também é um desafio para a gente. Muitas vezes a gente não sabe o processo que isso ocorre e a gente acaba caindo em algumas dificuldades. Eu vou colocar algumas
aqui que vocês colocaram nas caixinhas de perguntas, eu acho que dá para a gente ir aprofundando um pouco melhor depois. Então, algumas dificuldades, né, que o pessoal colocou, vou falar de uma maneira geral aqui, estabilidade, né, durante a rotina, inconstância, sensação de falta de controle, a própria ansiedade, frustração de não conseguir alcançar os objetivos e também algumas pessoas colocaram aqui se sentir sobrecarregadas em relação ao trabalho, estudo e como que você consegue vincular a sua vida, por exemplo, a gente vê, né, pessoas que trabalham e estudam, fazem tudo no mesmo dia, como que a pessoa consegue ter uma saúde mental adequada quando ela tem muitas atividades ou quando ela está trabalhando e estudando. E geralmente o pessoal fala que não tem vida em relação a isso, não consegue aí ter uma qualidade de vida dentro dessas rotinas que a gente vai criando. Tá? Então essas são algumas dificuldades e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas ao decorrer da live também. Essa questão, por exemplo, meu amigo, sobre a ansiedade, e geralmente a queixa quando surge, ela está afetando, vamos dizer assim, ela está saindo de uma resposta natural do nosso organismo frente a alguma coisa que vai acontecer ou que a gente vai vivenciar. Um exemplo, o aniversário da namorada ou um evento, uma viagem, é natural gerar uma certa ansiedade. É natural, a ansiedade é uma resposta a algo que vai ser vivenciada. O problema é que muitas vezes, o que eu tenho percebido é que a ansiedade acaba passando dos limites, trazendo alguns contratempos, por exemplo, na vida profissional, na vida das relações, amizades, relacionamentos amorosos, né, com o marido, com a esposa, com filhos, enfim. Só que tem um detalhe que está sendo muito pouco falado sobre. Mas qual é esse detalhe? O que eu tenho percebido muito é o hiperestímulo. As pessoas estão hiperestimuladas pela essa vida moderna. E o problema é que a galera está passando muito tempo, por exemplo, com redes sociais, percebe? Séries, filmes, eletrônicos no geral, que é algo novo na nossa sociedade. E a gente não tinha uma noção ou uma referência para ver quais seriam os impactos, né? Então a gente está falando de pessoas que estão habituadas a passar 4, 6, 8, 12 horas com telas, percebe? O bombardeio de informações acelerando a nossa mente. E detalhe, muitas vezes a pessoa tem péssimos hábitos. Por exemplo, dormir com o telefone ao lado. Percebe? Então, assim, existem algumas coisas, né, algumas orientações que nós podemos estar compartilhando, que isso vai impactar severamente na sua qualidade de vida, se você tem um propósito de ter uma qualidade legal, né, fazer desse ano um ano novo realmente, né. Então, por exemplo, geralmente eu sempre dou dicas, tanto durante as sessões com alguns pacientes que eu tenho, e algumas palestras que eu dou. Se a sua meta é dormir 11 horas, estou dando um exemplo hipotético, você tem que desligar uma hora antes. No mínimo, tem que sair da matriz, da Matrix Trinity. Você vai ter que sair, cara. Entendeu? Porque a nossa mente ela vai estar sendo hiperestimulada, né? O problema é que o excesso de tempo, superestímulos. O problema é o seguinte, a vida real não é como o Reels que você está acostumado a ver, como aquele vídeo curto do TikTok. Não tem filtro, a vida real não tem filtro, ela não tem trilha sonora. O problema é que o nosso cérebro vai acostumando, a gente chama isso de neuroplasticidade. E o que acontece? É muito comum relatos tipo, minha vida tá meio sem graça, parece que não tem sentido as coisas, parece que, nossa, tá tudo muito chato, tudo é um tédio, percebe? Então, assim, é necessário a gente vivenciar a vida. Essa fala que o Ismael usou, no sentido de, mas como que você trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo, você não vive? Então, simples dizer, a vida está rolando, queira você ou não. Se você passa as 24 horas na cama, ou
tentando, é o outro extremo também, né? Ou tentando enganar sua mente para você não ficar consigo mesmo, sozinho, e tentando sempre arrumar coisas para fazer, para não pensar, para não refletir sobre si, né? E é muito comum isso, viu, Ismael? Eu percebo isso em jovens, em adolescentes, jovens adultos, que esse processo de ir para a cama, dormir, achar o Uhum. sono, é um processo meio complicado, porque a pessoa não se prepara para dormir, sacou? O que ela faz? Ela deixa a mente, o corpo, a exaustão para cair e capotar. Quando não, muitas vezes a gente tenta entorpecer com algumas medicações não prescritas. E, infelizmente, isso está acontecendo muito, né? Infelizmente, tá? Mas Uhum. assim, a regra principal, né, para o seu plano de metas, a ideia principal é regular seu sono e regular sua rotina, alimentação, hobbies, responsabilidades. Então, assim, a questão do Sim. sono é uma das principais coisas, a questão da alimentação é outra principal coisa. O ser E humano, até o ele que é... você falou, Caio, em relação ao controle do uso da tecnologia, né? Dessa Sim, muita a quantidade de informações que a pessoa consome, os reels que ela fica ali, aquilo vai matando o tempo dela. Daqui a pouco ela vê, passou 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ali naquele diante de uma tela, ou assistindo filme, ou assistindo série, e acaba não vendo muitas vezes, ou tendo essa ação em relação ao planejamento do próprio tempo. E esse uso, né, exacerbado de telas acaba atrapalhando também no sono dela, na qualidade de sono, porque ela não se programa muito bem. Então ela mexe, por exemplo, no celular de noite, dorme do lado. Se for fazer, eu acredito, uma rápida pesquisa de quantas pessoas deixam o celular do lado na hora de dormir, talvez a grande parte ou a maior parte das pessoas vão falar que deixam o celular ali logo do lado, né? Quando sim. desperta ali, fica mais fácil, mais acessível. E essa dependência que a pessoa vai criando da sua rotina e está sempre ali verificando o celular. Verifica o tempo toda hora, verifica o que tem que fazer, ou fica ali consumindo informações, notícias, e ela não percebe quanto isso afeta a saúde mental dela. E principalmente, acho que você tocou num ponto que talvez seja um dos principais pontos, que é o sono. Dormir bem faz toda a diferença para as pessoas que querem saúde mental, para as pessoas que querem alcançar uma qualidade de vida melhor. Começa do que muitas vezes é simples, dormir bem. Sim. O E pessoal interessante que a entrando. pessoa tá chegando aí. Compartilhem, tá? E participem também. Dificuldades sobre o tema, por exemplo, do Janeiro Branco é justamente voltado à saúde mental. E é claro, a gente acabou de virar o ano, né? Começando um ano novo. Esse é o desafio, né? Ter realmente um novo ano. Quais são as suas metas? Quais estão sendo as suas dificuldades para você ter uma qualidade? Principalmente no que se diz respeito à saúde mental, emocional, relacionamentos, relações, etc. Emprego, trabalho. Pode colocar as perguntas também aí, participe conosco, tá? A gente estava falando, né, Ismael, um dos primeiros pontos assim que a gente precisa, como psicólogos, regular durante o tratamento, geralmente a gente tem que se debruçar sobre a qualidade do sono, se a pessoa está tendo dificuldade ou se ela acorda durante a noite, né? Uhum. Como está sendo a alimentação dela, tá? Muitas vezes a gente acaba não se atentando. O objetivo aqui, gente, não é até fazer uma piada, não é vender marmita 100% saudável, montar uma franquia aqui para vocês consumirem. Não, pelo contrário. A ideia, como quando eu falo sobre alimentação, eu estou falando sempre com o olhar de psicólogo, não é de nutricionista, tampouco de médico, percebe? Eles têm uma finalidade diferente. Qual que é a finalidade com o psicólogo? É muito simples. O que isso altera o humor e a qualidade? Vamos lá. Se o humor, geralmente, assim, a grosso modo falando, de uma forma bem simples, ele é produzido por nós vivenciamos experiências externas e estimulamos uma produção em algumas áreas do nosso cérebro, alguma substância chamada neurotransmissores, que acabam impactando no humor, tá? Beleza. Nosso organismo produz isso. Ok. Se eu tenho uma alimentação péssima, 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 péssima,
em vitaminas, aminoácidos, sais minerais, entre outros, que a gente precisa consumir. Como é que meu organismo vai produzir um neurotransmissor se ele não tem a matéria-prima? Percebe? Então, muitas vezes, por exemplo, até mesmo a forma e o tempo que a pessoa fica sem comer, isso pode impactar no humor da pessoa, na qualidade do dia, percebe? Então, assim, é importante a gente começar. Ah, mas Caio, você falou que você não é nutricionista nem médico. O que você me orienta, tá? Como psicólogo, a sugestão é uma sugestão muito simples. Coma de tudo, bem diversificado. Não adianta você comer cachorro quente de segunda a sexta que você não está diversificando. Você acredita que você vai absorver tudo que você precisa? Boa sorte. Né? Então, assim, come de tudo, tá? Se necessário for, procura um nutricionista. Usa as ferramentas. Por que não? Procura um nutricionista, se você faz academia, você vai ter uma orientação do personal e tal, dentro das especificidades dele, né? E assim por diante. Exatamente. E também, eu acho que é importante também colocar aqui que hoje, né, o que a gente entende como saúde mental, tem aquilo que a OMS coloca, né, como é o bem-estar físico, psíquico e social também. E hoje a gente entende também que existe essa parte de um bem-estar espiritual também, né? Se a gente junta todas essas partes, a gente busca um certo equilíbrio. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando do cuidado que a gente tem que ter com o corpo também. Quando a gente fala do sono mesmo, o sono, ele traz essas questões que o Caio trouxe. Prejudica também no humor, prejudica no ânimo. Se a pessoa dorme mal, se a pessoa ela não tem um horário regulado de acordar e de dormir, geralmente a pessoa vai se sentir mais cansada, falta de energia, vai se sentir mais sobrecarregada, mais ansiosa, mais estressada. Então são vários fatores que vão prejudicando a vida da pessoa. Então a gente não pode olhar para pontos separados. Não, eu só vou olhar para o psicólogo, para o psicológico. Então eu só vou contemplar aquilo que eu posso fazer em questão de qualidade de pensamento. Não, a gente tem que olhar para a questão biológica, física, corpo, alimentação. Corpo, alimentação bem regulado vai produzir alguns hormônios que vão ser e vão causar bem-estar e que vão permitir você ter um sono adequado. O que é um sono adequado? É quando você passa por uma certa reparação. Seu organismo ele entra ali num modo onde ele quer, por exemplo, estabelecer algumas coisas em relação a aprendizado, memória, ao próprio descanso mesmo, como que chama? Redobrar a energia e deixar você melhor para o outro dia você iniciar. Se você interrompe esse ciclo, ou se vive numa certa instabilidade, dorme bem um dia, dorme mal no outro dia, você está mexendo com o seu humor e você está ficando muitas vezes mais estressado, mais irritado. E isso vai somando. Soma com o trabalho, às vezes alguma coisa sai fora do controle no trabalho. Aí você já fica mais irritado ainda. Relacionamento, ocorre uma briga ou outra. Aí já gera mais uma ansiedade. E vira o que a gente chama o famoso bola de neve. Aí vira uma bola de neve, vira uma mistura onde dificilmente você consegue se regular. Aí compromete muitas vezes a saúde mental da pessoa, levando a um quadro mais de transtorno de ansiedade, por exemplo, ou de estresse, a um sono desregulado, não consegue dormir direito. Enfim, são vários ajustes. Quando a gente pensa na saúde mental, a gente está pensando num determinado, o máximo que a gente puder, de uma regulação. Um sono regulado, uma alimentação regulada, ter relacionamentos regulados, ou seja, você não ficar nos extremos, mas você conseguir ali viver de uma forma mais tranquila e fazendo as coisas com um determinado bem-estar, com mais se sentindo melhor também. E tem coisas que produzem esse se sentir melhor, algumas atitudes. E agora, uma questão importante, que eu acho que o Caio trouxe também nessa. Como que a gente pode dormir bem? Eu acho que foi uma questão, inclusive, até que coloquei aqui, que foi uma das questões que o pessoal enviou também lá. Como que a pessoa, que muitas vezes a pessoa não consegue se manter produtivo por conta de não conseguir dormir bem. Como que a gente consegue dormir bem?
Ou o que é dormir bem? Então, tem uma coisa que é bem curiosa. A gente tem que lembrar que cada indivíduo ele é único e não existe uma regra, tá? Existem pessoas que se dormir 4 horas vai estar zerado. E tem pessoas que precisam dormir 12, tá? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Isso é fato. Também é sabido, por exemplo, que quanto mais novo é o indivíduo, mais ele vai precisar dormir. Quanto mais velho, menos ele vai dormir. É natural. É por isso que Uhum. bebês dormem demais, né? E que muitas vezes o vovozinho, a vovozinha reclamam que não está conseguindo dormir. Sabe aquele negócio? Nossa, minha avó acorda às 4 da manhã, tudo bem, mas é o horário que ela vai dormir. Então, 4 horas ela está acesa, se ela vai dormir às 8. Né? Então, geralmente, a gente tem que compreender também como nos conhecer, tá? Como que eu funciono, Perfeito. tá? Tem algumas pessoas que são muito mais produtivas à noite, outras mais de dia. Tem algumas pessoas, sim, por exemplo, a minha filha mais nova, quando ela acorda assim, sorrindo para a vida. Bom dia, dia, bom dia, céu, bom dia. E tem gente que acorda, vamos dizer assim, não muito católico, assim, sabe? Aquela coisa de deixa eu quieto. Né? Eu sou um exemplo assim. Eu geralmente eu preciso de 1 hora, igual aqueles carros velho, antigo, a álcool, que tem que esquentar o motor, eu sou assim. Então, Uhum. por exemplo, esse processo de autoconhecimento e a psicoterapia vai ajudar nesse processo também de me conhecer, né? Uhum. Eu vou aprender a lidar comigo mesmo e trilhar algumas estratégias, tá? Como foi dito aqui, a questão de o desmame dos eletrônicos, luzinhas artificiais e tal no quarto não é legal. Isso vai mexer com o seu Uhum. organismo, que a gente foi projetado para viver de dia, né? Então, assim, tem algumas práticas. O bom e velho chazinho da vovó e tal pode ajudar também, né? Só que algumas pessoas vão precisar, nesse processo, para regular, de uma ajuda médica. Nós estamos falando de prescrição e etc. Ó, deixa uma coisa clara. Medicação sempre com orientação médica, tá? Sempre. Não é porque funciona com a sua vizinha, funciona com a sua mãe, que não, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. São pessoas diferentes, tá? Então, assim, existem algumas técnicas. Inclusive no meu canal no YouTube, Caio Sertain Psicólogo Clínico, tem um vídeo falando só de uma técnica que é muito usada, pelo menos na logoterapia, justamente nessa questão do sono, que chama intenção paradoxal, tá? Não vou dar spoiler, depois vocês vão lá, entram no meu canal. É um vídeo que tem uns 2 anos, mas foi bem acessado, tá? É uma coisa assim bem Uhum. recorrente no consultório. Quer passar para outra pergunta, meu amigo? Sim. Teve aqui um comentário da Júlia, inclusive, que a prática de exercício físico é excelente para a redução da ansiedade e também para a qualidade de sono. Então, a gente vai acrescentando algumas atitudes e algumas atividades que contribuem para a nossa saúde mental. Se eu quero dormir bem, é importante, assim, se livrar dessas distrações, né, do excesso de telas, excesso de estímulo. Às vezes o ambiente não coopera para a pessoa dormir bem também. Às vezes a luz ali pode estar atrapalhando, liga a televisão, ou fica mexendo no celular. A pessoa gerou um hábito. E muitas vezes abrir mão dessas distrações e começar a fazer algumas atividades, como o exercício físico, que regula também e ajuda a regular as emoções. Você gasta a sua energia. Você também, isso tem uma função também, inclusive no seu descanso, né? A recuperação do seu músculo. Então, tem todas essas questões orgânicas que vão contribuir para a qualidade do sono. Então, dormir bem, ele é fundamental, né? Aí vem o processo de autoconhecimento, cada um tem que saber o que funciona para você, em questão de horário, em questão, por exemplo, do quanto que precisa dormir, fugir muitas vezes daquilo que é uma certa inconstância. Cada dia dorme no horário. Obviamente, provavelmente vai ter um problema de sono, né? Cada dia dorme ou acorda em determinados horários. Isso acaba desregulando. Então é importante achar um horário que você consiga dormir e descansar bem. Não é dormir também, pô, vou dormir 4 horas por dia. Vou dormir 4 horas, você vai estar se prejudicando e provavelmente você vai ficar estressado o dia inteiro. Além Sim. de não ter o descanso reparador, né? Onde você recupera todas as suas energias para poder iniciar o dia. Então, conheça
primeiro qual que é o tempo ideal para você, né? Sendo que cada um tem um corpo biológico e funciona de determinadas formas. E isso vai fazendo com que a gente consiga regular o sono, que é importantíssimo. E a gente vai no ponto também da alimentação. Muito importante passar com o nutricionista e ver como que funciona para você a alimentação mais adequada. Tá? Isso vai fazer muito importante. Aqui. Tá, só fazer um Bom, comentário. beleza. Tem uma pergunta interessante que eu quero responder depois, mas o comentário sobre a questão da atividade física. Séculos, para não falar milênios, o ser humano sempre associou a questão do trabalho a esforço físico. Então é uma novidade, por exemplo, essa questão de trabalhar em casa, home office, essas tecnologias e facilidades, ok? Então veja bem, a civilização basicamente foi construída com o raciocínio, com a lógica, com a matemática e principalmente com músculos. Então, assim, isso não faz muito tempo. Se a gente pegar 80 anos atrás, nosso país era basicamente rural. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso ritmo de vida moderna hoje, nós temos a potência, assim, vamos dizer assim, muita energia para ser gasta e a gente não está gastando, entendeu? Então, a questão de fazer atividades físicas, tá? Eu não estou falando assim para a gente, nossa, se inscrever numa academia e virar o Arnold Schwarzenegger em um ano. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Estamos falando o seguinte, para introduzir novas práticas. O sugerido seria 20 minutos por dia, segundo alguns cientistas. Tal. Se não consegue fazer 20, faz 5. O fato de você estar... E é uma puta de um pretexto para você pegar a sua esposa e dar uma caminhada no quarteirão, na avenida perto da sua casa, e conversar, pôr as conversas em dias. Até mesmo brigar com o seu marido, com a sua esposa, longe das crianças, por exemplo. Percebe? Então é um momento de interação, um momento de cuidado de si mesmo, tá? Oxigenar a mente, né? Tomar um pouco de sol, dependendo do horário. Isso faz muita falta, percebe? Então, assim, é criar, vamos dizer assim, novas rotinas. Como nós somos seres sociais, a gente cria rituais no dia a dia. Ritual de tomar um cafezinho, depois ir no banheiro, coisa assim, sabe? É natural, percebe? Então, a gente precisa criar bons vícios. Vamos dizer, bons vícios seriam virtudes, né, na realidade. É que tem uma expressão no livro da Idade Média que eu gosto muito, chama Imitação de Cristo, que fala o seguinte: só se vence um vício ruim com um vício melhor. Na realidade, seria uma virtude. Então, assim, para a gente começar a construir hábitos novos, a gente tem que começar paulatinamente. A mudança, ela é devagarzinha. Devagarzinha, meta simples, mas a longo prazo. Você quer fazer mais algum comentário ou eu posso responder a... Pode responder. E dentro dessa questão também, inclusive, essa questão do sentido da vida da depressão, dependendo do que você comentar também, eu posso acrescentar algumas coisas que eu pensei. Mas claro. Vamos lá. Ó, a Mi Rose Santos perguntou: como a logoterapia entende o sentido da vida e a depressão? Ok. Na realidade, a logoterapia, mais precisamente o Dr. Frank, ele diz o seguinte, que o ser humano, diferente das outras espécies, que é movida pelos impulsos, desejos e paixões dos animais, nós somos movidos pelo sentido da vida, entendeu? A vida precisa ter um sentido, ok? Até aí, beleza. Na falta desse sentido, que ele denomina como vazio existencial, isso em 47, se não me engano, que ele escreveu esse artigo. Na década de 40 do século passado. Ele falou o seguinte, que ele percebeu 3 sintomas. A depressão, como um sintoma de vazio existencial, né? A agressão, seja tanto na forma ocidental e na forma oriental, né? Aquela questão de ser agressivo com palavras e gestos com o outro ou consigo mesmo. Vou dar um exemplo clássico e que a gente está cansado de ver isso no dia a dia. Pessoas, ou melhor, jovens e adolescentes se automutilando. É uma forma de agressão. Pessoas que não conseguem manter um respeito com outra pessoa que pensa diferente, seja no comentário, seja pessoalmente, é uma agressão, né? Falta de vazio.
E o terceiro sintoma, que eu acho que não tem muito a ver com a sociedade, que é as adicções. Ou seja, a compulsão e obsessão por drogas, álcool e outras coisas que estão surgindo, que é justamente esse núcleo do movido por prazer. Então, nós estamos falando de drogas, álcool, sexo, jogos, compras, tá? Então, assim, na realidade, a depressão, ele é um sintoma de uma vida sem sentido. Não sei se eu conseguir responder para você. Nossa, perfeito. Era o que eu ia falar um pouquinho também, porque, inclusive, o meu TCC foi baseado nessa questão, né? Que a depressão tem a ver com a falta de sentido da vida. E a falta de sentido da vida, ela leva a pessoa a ver a vida um pouco mais depressiva. E isso vai gerando os sintomas. Inclusive, dentro do DSM, um dos sintomas seria falta de sentido da vida. E baseado nisso, a gente vê que, por exemplo, a pessoa que está com depressão ou está ali com algumas sensações depressivas, ela vê o mundo meio que como se estivesse colocando um óculos preto e branco. Parece que nada tem graça, nada faz sentido, e é comum a gente ouvir, principalmente dentro de consultório, que a pessoa que está nesses estados, né, de depressão falar, nossa, me falta algo, parece que está me faltando um sentido, eu não consigo enxergar o significado das coisas. E a logoterapia, né, eu acho que ela trouxe essa questão que o Caio respondeu muito bem, ela trata dessas questões a respeito do sentido da vida. Então, é fundamental a pessoa que está se sentindo mais depressiva em relação à vida, ou vê o mundo de uma maneira mais monótono, né? O sentido da vida vem de encontro com uma, não sei se eu posso dizer isso, aí qualquer coisa você me corrige, Fique Caio, à como uma solução, vontade. como uma solução para a pessoa enxergar novas perspectivas e novos caminhos. E sair do estado que ela se encontra para ir para um estado melhor também em relação à própria qualidade de vida. Então seria isso que eu pensei. Não vou corrigir, não. A ideia é essa. Mas eu só vou tentar melhorar, então, a reflexão. Na realidade, lembra que eu falei que qual que é a diferença da classificação entre os animais e o ser humano? É justamente esse lado transcendente que o Dr. Frankl fala sobre o sentido da vida, tá? Uhum. Então, que a gente chama de divisão noética do indivíduo, né? Corpo, mente e espírito, né? Nous, espírito. Na realidade, não é só uma questão assim espiritual no sentido religiosa, mas é no sentido transcendental mesmo, quase Uhum. grega da coisa. Então, por exemplo, a diferença nossa dos animais é justamente que a gente consegue pensar assuntos mais elevados, nos projetar no futuro, né? Tentar usar o meu hoje para tentar ser uma versão melhor de nós mesmos, olhar para o passado, para os nossos erros e tentar tirar lições daquilo, para que não volte a repetir. Os animais não conseguem fazer isso, percebe? No entanto, quando nós perdemos o sentido da vida, nós acabamos regredindo ou no nível do movidos por prazer ou no Uhum. nível do movidos por poder. Um exemplo. Ou até mesmo, a gente chama de neuroses coletivas, a gente acaba sendo influenciado pelo meio. Não que a gente não seja, mas basicamente o meio acaba nos influenciando como marionete. Tá? Uhum. A gente perde a nossa identidade. O problema é que quando a gente está sofrendo, a gente acaba se voltando para nós mesmos. A gente não consegue pensar, transcender nem assuntos mais elevados, nem numa espiritualidade saudável, né? E uma crítica que eu não sou contra religião, não, pelo contrário. Nós somos socialmente, nós precisamos, né? Desde que o mundo é mundo, existem religiões, né? Uhum. Não estou aqui para falar que todas são iguais. Não, não são. Mas vamos lá. A ideia da religião é justamente transcender o meu eu em direção do tu, né? De Deus, dos meus valores, crenças e práticas espirituais daquela religião. O problema é que hoje as religiões é do homem para o homem. A religião está virando quase vamos dizer assim, uma palestra de motivação. E não é essa a função. Não é essa. Percebe?
Então, quando eu estou sofrendo, eu acabo olhando só para o meu umbigo. A questão é, eu preciso transcender, sair do meu eu e ir em direção ao tu, percebe? Comportamento clássico, né, para o dependente químico, uma pessoa que usou drogas por muitos anos, ele tem um comportamento egocêntrico, que a gente chama de funcionamento egocêntrico, tá? E tem muita gente na internet falando abobrinha, classificando todo mundo como narcisista, tá? Uma suruba do cachorro doido na internet, só groselha, tá? Calma. Isso significa que ele tem um eu muito infantilizado. Não é que é um narcisista clássico, é outra coisa. Percebe? Ele precisa amadurecer esse eu, porque ele está olhando só para o umbigo dele. O sentido da vida é quando eu saio do meu eu e transcendo o outro. Por isso que algumas pessoas conseguem encontrar o sentido da vida fazendo algo. Em que sentido? A pessoa descobriu um talento na culinária. Ele não está cozinhando só simplesmente para ele. Porque aquela novidade, aquilo que ele aprendeu, ele quer mostrar para alguém. Então está sempre voltando ao outro. Ah, o cara encontrou sentido na vida fazendo voluntário numa ONG ou num, sei lá, uma igreja dele, no centro espírita dele, está fazendo, entregando sopa para os moradores de rua. Percebe? Ele está saindo do eu e indo em direção ao outro. Então, assim, é sempre uma questão de sair do meu egocentrismo e ir em direção ao outro, me projetar. Né? Quando eu falei da questão da parte religiosa, espiritual, quando eu saio do meu eu, da minha pequenez, e busco as minhas crenças, um ente maior, Deus, né? Opa, eu estou ali para reverenciá-lo, agradecer pelas graças, bênçãos, etc. Esse é o sentido. Quando eu vou lá simplesmente ficar bem, opa, sugiro que você procure então um psicólogo, um psiquiatra, ou. Não é esse o sentido. Não é esse. Percebe? E muitas vezes as pessoas acabam misturando a M com FM. Não é, meu amigo? Sim, exatamente. E vem de encontro, né, pela que a sociedade tem andado, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Então as pessoas querem mais saber do seu próprio umbigo e diferentemente é difícil da pessoa sair de si mesma e ver o outro, ou sair de si mesma, encontrar um sentido que coloca ela numa causa ou algo mais ou menos desse sentido. O sentido da vida é justamente sair, né, dessa centralização do eu e ir em direção a alguma coisa que faça, que tenha um significado para a pessoa. E isso é interessante, porque o egoísmo vai levando a pessoa para uma certa ruína, muitas vezes, Sim, de se perder, né? De causar, muitas vezes, problemas para ela mesma, de ela não enxergar o outro, dela ver a vida dela, por exemplo, vazia, porque o sentido geralmente está, igual como você colocou, quando você sai de si mesmo e vai para algo que é exterior a você, ou que vai numa certa projeção. E quando você fica naquele mundo mais egoísta, você acaba não percebendo o outro. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo mal para a pessoa. A pessoa não vê mais perspectiva, não vê mais por que ajudar o outro, não vê mais o porquê. Na verdade, o ego leva à competição, né? Quem tem o ego, a questão do poder, quem tem mais poder, quem tem mais status, quem tem mais questões superficiais, e é a procura, né? O homem moderno, ele procura a superficialidade, ter um carrão, né? Ter uma casa, ter dinheiro, mas quando a gente fala da questão do sentido da vida, o caminho muitas vezes é o oposto. É sim. o quanto a gente consegue fazer algo para o outro, ou sair de si mesmo e ir em direção ao tu. Né? Acho que foi essa expressão que você utilizou, essa aí Sim, do eu e ir para o sim, tu, né? sim. Porque assim, nessa relação, né, o eu e o tu viram o nós, percebe? Nós, que gera, por exemplo, essa questão do, do, de uma experiência que muitas vezes a gente denomina como felicidade. A felicidade é um efeito colateral de algo vivenciado, não é algo concreto. E muitas vezes as pessoas
depositam, de certa maneira, a felicidade numa condição ou num um eu ideal. Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu estiver... E não é nada disso. Quem disse que Uhum. está lá? A felicidade é um efeito colateral de algo vivenciado. Percebe? Só fazendo fazer uma provocação, uma reflexão sobre o que dá sentido na vida de um grupo de músicos. Plateia, Uhum. percebe? Não faz sentido um músico tocar para si mesmo, entendeu? Na época que teve o fecha-fecha, quantos músicos assim ficaram péssimos? Nossa, tava, o mundo tinha acabado, porque não fazia sentido. Não é a mesma coisa, percebe? Então, assim, eu preciso do outro, tá? Tem uma pergunta aqui, quer complementar? Bom, teve, acho que você comentou um pouco, se não, pelo menos, acho que foi bem assertivo nessa questão. Cada um busca é, algo que faça sentido para a pessoa, né? Eu não sei se você falou isso respondendo essa última questão aqui, mas teve uma questão, Tem uma acho que o pergunta Rabi aqui colocou que aqui. que eu queria responder, depois pode concluir, depois Ah, eu quero beleza. responder essa da Ela, Ravi Santos. Eu gostaria de responder do essa Rabi, pergunta. certo. E só complementando, acho que você trouxe uma questão muito importante, que inclusive foi dificuldade das pessoas, que é lidar com frustração. Porque quando você cria um eu idealizado, você acha que o mundo vai ser de acordo com os seus próprios desejos. Sim. Então, você olha para o futuro e acha que aquilo vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Isso te tira da realidade da vida. E a realidade da vida é você, muitas vezes, passar por certas dificuldades, passar por sofrimento. Você, inclusive, enfrentar o sofrimento buscando um sentido naquilo. Isso vai fazendo com que Uhum. você consiga superar, né? Vai trazendo mais resiliência. Mas as pessoas querem, muitas vezes, eles criam, né, esse eu idealizado, principalmente baseado nessa questão da ideia do consumo. Nossa, eu quero me parecer, quero ser milionário. Né? Hoje apareceu essa onda aí de pessoas querendo ser muito ricas. Nada assim, nada contra, mas o sentido e a intenção disso, se você for olhar bem, é um sentido bem egoísta. A pessoa, na verdade, ela não quer ser rica para poder, por exemplo, prestar um serviço à sociedade ou fazer o bem por meio de um sentido. Na verdade, ela quer centralizar o poder para ela. E isso, né, psicologicamente, vai deixando ela com maus hábitos e com indiferença nas relações, o que acaba prejudicando a saúde mental, não só dela, né, mas como de outras pessoas também. Então, isso eu acho que é muito importante, essa questão da expectativa que a gente cria sobre as coisas, e não funciona do nosso jeito. A própria ansiedade, da gente ficar pensando de como que vai ser o dia de amanhã, como que vai ser a próxima tarefa, o que, que eu posso fazer. Isso vai gerando mais estresse e vai prejudicando a minha saúde mental e vai gerando frustração. É uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, e quanto mais a gente tiver um olhar para a realidade, a gente consegue lidar melhor. O que, que eu preciso fazer? Que é a ideia do, inclusive, né, do só por hoje. De se concentrar no momento presente. O que eu preciso fazer hoje? Quais são os meus compromissos? Aí você concentra a sua energia em fazer o melhor em relação à tarefa. Porque a ansiedade, ela tira você ali, você fica pensando em como poderia ser outras coisas que você ainda nem alcançou. E essa idealização vai acabar prejudicando a pessoa em vários níveis, né? Mas vamos lá, tem essa questão, né, que você falou que quer responder também, essa última. Só, só, só vou complementar esse comentário que foi muito assertivo, tá? Essa questão da frustração, muitas vezes a gente cria algumas metas assim muito surreais, tá? A dica é sempre o quê? Pequenas metas, pequenos propósitos. Ótimo. Percebe? Não adianta assim, pô, virou o ano 2024, vai ser um ano novo. Nossa, na segunda vou estudar inglês, na terça espanhol, na quarta mandarim.
Na quinta eu vou fazer Kung Fu e na terça eu vou fazer triatlon. Opa, calma, uma coisa de cada vez, tá? Se quer abraçar o mundo, vai faltar braço. Entendeu? E geralmente as pessoas mais importantes vão ficar de fora. Cuidado, calma, um passinho de cada vez, tá? Eu vi uma pergunta aqui, posso? Só vou fazer um Pode, fica à comentário aqui, ó. vontade. Ah, o colega, até tô voltando aqui na pergunta dela. Dizem que o Pablo Beleza. Marçal é um egoísta e narcisista. Trabalha com o emocional de muitas pessoas. Viram a forma como ele trata as pessoas que fazem perguntas à plateia? Tá, vamos lá. Eu conheço esse cara, assim, das redes sociais e algumas coisinhas e alguns recortes, tá? Beleza. Nunca fiz curso com o cara, não sei como que é o manejo dele, tá? Se ele é narcisista e egoísta, olha, uma coisa que eu falo para todo mundo, às vezes fala assim, por que você não faz uma análise da personalidade do fulano? Simples assim, eu não gosto de falar, ele não é meu paciente, por que, que eu vou fazer uma análise? Eu não tenho Uhum. como fazer essa avaliação. Eu não tenho como falar que ele é um narcisista e um egoísta. Eu não tenho como. Se eu fizesse isso, eu não estaria sendo profissional, eu estaria sendo muito amador, diga-se de passagem. E já tem vários assim por aí, tá? Então, assim, é aquela questão, né? Tem muita coisa que é de momento. E tá no momento agora, gente, depois da pandemia, a galera tá vendendo curso pra caramba, a galera tá querendo monetizar com redes. Eu não tô fazendo julgamento de valores. Se o cara tá certo ou errado. Como eu disse, eu nunca fiz nenhum curso do cara. E não pretendo fazer. Não por. Não, porque não é minha prioridade. Eu não tô falando que o curso dele é ruim, tá? Então, assim, a forma que ele trata ou deixa de tratar, se para você te incomoda, faz diferente, tá? Mas só toma cuidado pra gente não canalizar muitas vezes a nossa energia com coisas que não. Vou dar um exemplo. Suponhamos, eu li seu comentário, suponhamos. Li seu comentário, peguei ranço desse cara só pelo fato de você ter falado isso. Falar, eu vi, mas eu não tinha me ligado. Já não gosto desse cara. A gente precisa lembrar que seres humanos não é 100% bom e 100% ruim. Nós temos a potencialidade de descer ao nível dos porcos, mas nós temos a potencialidade de nos elevarmos aos níveis dos santos. Isso quem disse não fui eu, foi o Dr. Frankl no seu livro Em Busca de Sentido, depois da experiência em loco dos campos de concentração, percebe? Então, assim, eu não vou fazer o julgamento do cara, tá? E não tá nos meus planos fazer um curso dele e tal. Aí, se eu tivesse feito, até poderia ter alguma coisa para falar, mas eu não tenho, tá? Então, assim, procura pegar ranço dele, beleza, eu vou dormir com ele na minha mente. Aquele cara, porque aquele cara é um FDP, que não sei o que tem, que não sei o que lá. O cara tá dormindo muito bem, obrigado. E eu que tô dormindo com o cara ali, tá? Então, assim, Sim. tem coisa que a gente tem que, né? E uma das coisas, Serviu, eu acho legal. que Não serviu? o Caio, só para complementar a sua questão, cara, a gente tem que aprender a filtrar. E filtrar o que a gente consome. Então, às vezes, é uma questão até reflexiva. Por que, que eu estou vendo, né, determinado cara? Né? A gente tem que fazer essa pergunta: o que, que essa pessoa está demonstrando? O que, que ela está me ensinando? O que, que eu estou aprendendo com isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de filtrar, né, conteúdos que fazem bem para a gente também. Então a gente tem que tomar o cuidado. Né? A gente não está falando aqui, né, indo contra, tanto que a gente não conhece. Mas a gente está falando principalmente desse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que vão aparecendo no nosso caminho. Então, as pessoas muitas vezes que a gente segue, pô, às vezes a pessoa está falando várias asneiras ali e que está muitas vezes comprometendo a sua saúde mental. Às vezes você está ali consumindo um conteúdo que não vai trazer nenhum bem, nenhum valor para você. Muitas vezes vai te deixar, às vezes, até mais preocupado. Então, tomar um determinado cuidado com o que a gente está assistindo, aquilo que a gente vê, e ter muitas vezes um olhar crítico. O que, que essa pessoa está ensinando? Serve para mim? Se não, pô, segue em frente na sua busca. Procura outros conteúdos, vai ver outras coisas, né? E esses cortes, assim, que acabam fazendo, viralizam, né? Às vezes o cara cria persona. Hoje, as pessoas querem serem vistas, né?
Então a pessoa coloca uma persona ali que não tem nada a ver e que mexe, mas que viraliza. Hoje as pessoas estão buscando isso, né? Vira polêmica. Então, cuidado, né, com os conteúdos que a gente acaba assistindo, porque isso pode influenciar na nossa saúde mental. Inclusive trazer coisas aí absurdas. É igual, eu não, acho que a gente pegou, né, uma época aí de hiperprodutividade, por exemplo, que assim, não dava valor nenhum ao sono, que é super importante para a produtividade, inclusive. Então, Sim, pô, você tem que aprendizagem. acordar exatamente, A maioria aprendizagem, dos adolescentes acabam estudando errado porque não usam o sono como um auxiliar nesse processo de memorização. Continua. exatamente. E o que é hiper, né, produtividade? É você colocar várias tarefas, acordar super cedo, 4h30 da manhã já levanto, né, já começo fazendo assim meu dia, assado, já vou fazendo uma tarefa, vou fazendo outra atividade, já coloco. Cara, produtividade se tornou uma quantidade. Quanto maior o número de quantidade de atividades que eu fizer, melhor eu vou me sentir pela realização das atividades. Mas se você pensa por outro lado do conteúdo que você apreende ali, do que você está vendo, do que você está fazendo, da sua atividade, é muito pouco. Então a pessoa se sente realizada pelo número e não pelo conteúdo. É igual, vou usar um exemplo aqui, um exemplo de leitura. Eu quero construir o hábito de leitura. Beleza. Eu vou pegar 5 livros para ler. E aí eu vou estar sendo produtivo, vou estar lendo sobre vários assuntos. Na minha cabeça eu acho que eu vou estar entendendo, mas na realidade não é assim. Produtividade não é o número que você lê de livros, mas sim o quanto que você consegue captar do conteúdo que aquilo está mostrando para você. Então, produtividade tem a ver com atenção, tem a ver com dedicação, tem a ver com qualidade, com a qualidade da relação que você tem ali com o objeto que você está buscando. Então não adianta encher. Eu acho que o erro de muitas pessoas é achar que produtividade é colocar várias coisas e acaba tumultuando o dia e quando não consegue se sente frustrada. Aí a pessoa tem algumas pessoas que dobram, né? Nossa, não consegui bater minha meta hoje, então eu vou dobrar a meta para amanhã. Aí vai dobrando, vai virando uma bola de neve, a pessoa, nossa, por que eu não estou conseguindo realizar todos esses meus sonhos? Ou porque, né, nesse início de ano, muitas pessoas colocam aí 10, 20 coisas que querem, né, conquistar nesse ano, mas o número está muito alto. Não é assim, a produtividade não quer dizer a respeito dessas questões, e sim de uma qualidade. Pô, foca, Sim, igual você acha que você disse isso no começo, foca em poucas coisas, foca ali em 3 coisas, né, no máximo, durante o ano que você vai trabalhar. Trabalha com calma, saiba que existe um tempo para ser concretizadas as coisas. Às vezes vem de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E se você trabalhar bem, se você olhar a longo prazo, você vai ter, por exemplo, se você trabalha 3 coisas focadas durante o ano inteiro, daqui 5 anos, né, me ajude a fazer conta, porque eu sou meio ruimzinho em conta. Mas provavelmente você vai ter ali 15 atividades que no mínimo você está fazendo melhor. Em 5 anos, trabalhando 3 coisas por ano, que não é tanta coisa. Acredito que seja um ideal que dá para você encaixar na sua rotina. Então, essa dificuldade em estabelecer metas e rotina acaba prejudicando muitas pessoas. E as pessoas desistem e desanimam por conta do número alto e absurdo que elas querem se sentir produtivas, levando em conta a quantidade que produzem, não a qualidade. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque foi muito da dificuldade das pessoas de manterem, por exemplo, o pessoal colocou instabilidade, inconstância, não consegue manter algumas coisas, sensação de falta de controle. Parece que está tudo meio não, conectado sim. ali. Só para fazer um complemento no seu comentário, tá? As pequenas mudanças, elas são mais significativas, tá? Vamos pegar uma analogia. Vamos pegar duas situações. Primeiro exemplo, a dona fulana de tal precisava emagrecer, perder 18 quilos. Essa era a meta dela. Conseguiu uma receita muito doida, começou a tomar um suplemento que ajuda a queimar e seca, que é uma beleza. Tá ficando até doido para
passando até mal no trabalho, de tanto, ela tá secando. Beleza, ela para de tomar essa suplementação. O que acontece? Ela retoma tudo que ela perdeu, Sim. ok? Agora, o segundo caso, a dona Maria pegou, não, preciso perder, orientação médica e tal, tal, tal. Vou tentar introduzir algumas práticas. Ela foi uma nutricionista, pegou vamos assim, um plano de tratamento, de reeducação alimentar, né? Está até tomando alguns suplementos que ajudam nessa queima, com orientação médica e tal. Introduziu caminhadas e outras práticas. Ela está perdendo, comparado com o primeiro exemplo, bem menos. Só que é constante, percebe? Uhum. Porque assim, o nosso corpo, ele vai ter sempre buscar o equilíbrio, chamado de homeostase. Isso em qualquer área, psíquica, física, espiritual e assim por diante. Entendeu? Se eu perdi muito peso, meu organismo entende. Aconteceu uma tragédia. Vamos acumular. Que eu perdi muito peso de uma vez só. A humanidade está passando de novo por uma peste, por um negócio assim. Agora ela está comendo. Então vamos acumular o máximo que possível, porque a gente não sabe qual que vai ser a outra crise apocalíptica, percebe? O nosso organismo ele foi projetado para isso. Então, assim, pequenas mudanças, elas são muito mais significativas. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente é isso. Pequenas metas. Não adianta fazer uma meta assim que você não vai conseguir cumprir. Pequenas, gradualmente. Você não vai chegar na academia e querer zerar todos os aparelhos se você não está tendo uma vida ociosa. Percebe? Então, assim, é devagarzinho. Exatamente. Só dando uma atenção aqui pro tempo que acabei de perceber, já está quase dando tempo já. E a gente acredita que tinha bastante coisa para a gente falar. Inclusive é um tema bem extenso. Acredito que não deu para falar tudo que a gente Não. gostaria. Né? A gente vai ter que marcar outros dias aí para a gente estar discorrendo, estar conversando melhor. Agora, para poder finalizar, acredito que, inclusive, é uma questão que você pode me ajudar, Kai. Como que de maneira prática a gente consegue organizar rotina, né? Organizar os nossos planos e ter aí uma qualidade de vida, saúde mental no nosso Eu dia a acho que dia. vai ficar para a próxima live, que tá bem em cima da hora. Já. Bom, Tá? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu vou conversar com o Ismael qualquer coisa na quarta que vem, ou a gente vai estar marcando então a segunda parte dessa live, tá? perfeito. Foi uma alegria estar com vocês hoje, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado para quem esteve aí desde o começo. Teve algumas pessoas que permaneceram. Na próxima, eu vou estar avisando também. Eu e o Caio, a gente vai estar falando de determinados assuntos. E qualquer dúvida, questão, vocês podem também me chamarem, chamar o Caio também, ali no direct. Se tiverem algumas dúvidas ou algumas questões, podem estar chamando a gente. Pessoal, muito obrigado. Eu vou estar fechando, finalizando aqui.